Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o PTcast nesta segunda temporada. Começamos com a entrevista dos ex-presidentes e presidentas, um pouco da história do PT foi contado, e agora nós estamos conversando com os nossos secretários para tratar dos desafios da atualidade e as eleições de 2024. Tenho a honra de receber hoje nesse estúdio a minha companheira Raíza Rabelo, que eu vou ler um breve histórico da sua história, né? Iniciou sua militância mais ativa pelo PT no movimento feminista, no período do golpe sofrido pela presidente Dilma. Também foi militante e, posteriormente, coordenadora da Frente de Luta pelo Transporte Público, principalmente durante o movimento do Passe Livre. Participou da Executiva Estadual da Juventude do PT, fez parte do Diretório Municipal do Recife e do coletivo da Secretaria de Mulheres do PT. Atualmente é secretária de Formação do PT Pernambuco, sendo a mulher mais jovem a assumir a pasta. Seja bem-vinda, Raíza, para as considerações iniciais, e quero já também fazer uma pergunta para que você possa falar um pouco dos desafios do PT estadual nesse ano de 2024. Bom dia, boa tarde, boa noite, né, para vocês que nos assistem. E gostaria de registrar a alegria de estar nesse espaço, né, que a gente tem uma dificuldade, já começo tratando disso, da dificuldade de comunicação, né, de se atualizar com as redes sociais e com o nosso lastro de militantes e da militância no geral no Estado. Então, registrar a importância da estadual, da executiva, do conjunto, né, da direção estadual, está realizando uma iniciativa tão legal como esta. A gente tem um desafio que eu acho que não é somente de 2024. A gente já vem nessa peleja, digamos assim, há algum tempo. A gente foi sofrendo, eu digo que eu sou a última geração que pegou a era não digital do mundo e a gente passou por todas as transformações. Por exemplo, hoje eu tenho uma filha de quase 3 anos que viu uma cédula de dinheiro e não sabe o que é. E já sabe que cartão é relacionado à compra. Então, assim, eu acompanho também, me choca essa evolução dessa forma. E o partido, ele não é tão diferente das relações pessoais, né? E dos encantamentos e descontentamentos que está presente na sociedade. Sendo que a gente tem essa dificuldade de achar o tom certo, porque são várias cabeças pensantes, né? E tem o corpo da militância, tem o corpo das pessoas que se identificam, mas não estão naquele espaço. Então, chegar uma voz consoante nisso é difícil. Mas eu acho que essa é a dificuldade maior que a gente tem e que a gente está tentando ultrapassar, né, essa voz. Eu acho que a primeira vitória foi a vitória de Lula depois de todo o processo que a gente vem levando, né, como começa muito antes do impeachment de Dilma. Eu acho que desde que o PT foi criado que já vem esse enfrentamento com a sociedade, né? A gente tem uma sociedade reacionária por conta até do processo de desenvolvimento, processo de exploração que foi submetida a toda a sociedade brasileira. Então, a sociedade não poderia ser diferente disso. A gente lidar com isso todos os dias. E quando um grupo de pessoas se propõe a mudar qualquer estrutura que seja, encontra, né, aquela rejeição por uma parcela da sociedade. E isso a gente trabalha desde do início do PT. Quando eu era bem jovem, inclusive, eu acho que eu tinha 10 anos quando começou, foi a primeira eleição de João Paulo, a prefeita aqui em Recife. Eu morava aqui próximo e o comitê também era próximo. E aquilo já foi, assim, um
um tino, porque era diferente de tudo que a gente estava acostumado a ver. A gente via ali sempre um rosto de uma sociedade bem distante da nossa, da classe trabalhadora. Então, quando aparece isso, quando aparece esse espelho do que realmente a gente é bem interessante. E isso também assusta o pessoal. Um trabalhador, uma mulher, um jovem, um negro, né? Uma pessoa LGBTQIAP, espero ter acertado, Rivânia. Isso choca. E esse choque é a batalha mais difícil que a gente vive. Tem pessoas que não acham que esses problemas sejam, de fato, estruturais, estruturantes. Eu acredito que, juntamente ao entendimento de classe, é esse degrau, esse entreposto, né, entre a gente e a sociedade, e essa, como eu falei, né, essa parte da sociedade mais reacionária. Mas a gente está, pouco a pouco, se aproximando e se apropriando também das mais diversas lutas que a sociedade nos coloca. Renato, vou também ler um pouco do seu histórico, que é longo, né? Mas fizemos aqui um breve histórico seu, né? Renato Carvalho, secretário de Relações Institucionais, é advogado carueirense, radicado em Recife há 34 anos, um dos fundadores do PT em Pernambuco e no Brasil. Atual secretário de Relações Institucionais do partido no Estado, integrante da Secretaria Agrária Nacional. É coordenador da Organização Social Via Trabalho, presente no Estado e no Brasil. Tem sua história vinculada à luta pela reforma agrária, reforma urbana e economia solidária. Defende a democracia social e que a política deve desempenhar o papel mediador do poder e ferramenta para emancipar o mundo do trabalho e o povo mediante o desenvolvimento de suas forças produtivas e empoderamento socioeconômico. Condição sine qua non a uma democracia substantiva em nosso país e no mundo. E esses desafios, Renato, na sua opinião? Bem, quero iniciar minha participação nessa importante iniciativa do nosso partido, cumprimentando a companheira Raíssa, né, militante aguerrida e feminista, e a gente aqui tem muita honra de estar com a companheira nesse momento. Sérgio, você que tem sido um representante da Secretaria-Geral ímpar, exemplar, tem muito fortalecido a nossa organização. E eu digo que nessa reta final de campanha, praticamente já tendo transcorrido um bom tempo desde o início oficial dela, mas desde o ano passado, a gente fala do desafio que foi exatamente derrotar a direita nesse país. E esse é o principal elemento que a gente considera fundamental para ser considerado neste momento. O nosso partido, a partir da liderança do companheiro Lula, trilhou uma trajetória muito difícil por conta dos ataques que sofreu, tá certo, com artifícios do lawfare, tentando criminalizar as nossas lideranças principais e tentando inviabilizar, tá certo, que a nossa agremiação continuasse existindo forte e pujante em nosso país. Acredito que a gente, ao superar o desafio dessa etapa anterior da nossa existência, acredito que ao superar o desafio de derrotar o bolsonarismo, tá certo, que hoje nada mais é do que uma lembrança vaga na população, porque o governo Lula estabeleceu uma ordem de política pública que deixou claro a diferença de um governo popular e democrático para governos autoritários de extrema-direita. A população já está sentindo isso e vai expressar isso nas urnas esse ano. Esse desafio nós estamos cumprindo com muito critério dentro do Partido dos Trabalhadores, junto à sociedade. O outro desafio, ele está posto além das eleições: renovar os quadros partidários e renovação etária e renovação de concepção, de consolidação do projeto do Partido dos Trabalhadores na sociedade. Porque eu tenho dito sempre
que depois das políticas públicas criadas pelo PT no Brasil, com marcas históricas que vêm desde o orçamento participativo até hoje, com Minha Casa Minha Vida, tá certo? Um programa pujante de desenvolvimento do campo, e programas como Bolsa Família, tá certo? O Pé de Meia, são programas que demonstram o compromisso com o bem-estar da população. Mas e o projeto do Partido dos Trabalhadores? Como pode se destacar num ambiente que praticamente todos os partidos defendem as políticas públicas tal qual como o nosso? É aí que faz a diferença o PT, porque nós temos uma relação viva com setores organizados da sociedade que subsidiam a nossa intervenção, ajudando a redinamizá-la, ajudando-nos a recriar essa interação com a sociedade, e agora estamos com um compromisso claro de começar a combater a pobreza, não só mediante ações de mitigação dela, mas ações que comecem a garantir que, além da comida no prato, como é a luta do companheiro Lula para erradicar a fome, e que agora na COP, tá certo, 20, tá certo, em novembro, vai falar em alto e bom som que o mundo precisa se unir para combater a fome e a pobreza. E o PT já faz o dever de casa. E a gente acredita que o eleitor vai perceber isso, que o eleitor está percebendo isso, e nessa eleição vai começar a pautar exatamente essa percepção, votando majoritariamente nos prefeitos e vereadores do partido aqui no estado e no Brasil. Então, nossa mensagem inicial tem a ver com essa perspectiva e esperança. E eu, particularmente, que tenho uma história dedicada à luta pela reforma agrária e agricultura familiar, sendo integrante de uma organização social denominada Via Trabalho, que está presente no Brasil, nós acreditamos que é preciso a gente tratar esse segmento fundamental da sociedade que produz alimento saudável, dando a ele um novo impulsionamento econômico, para além do endividamento familiar. A gente precisa ter um plano safra já em curso, que foi o maior investimento da história desse país, mas a gente precisa mais. A gente precisa desenvolver a agricultura familiar como força produtiva desenvolvida, contribuindo para combater a fome, desenvolver a sociedade no campo e permitir com que essa produção chegue à mesa da sociedade e ela possa, aí sim, ter alimento saudável na mesa e conseguir o bem-estar das famílias. É essa a impressão inicial que nós temos dos desafios do nosso partido no presente momento. É isso, Renato. Estamos em plena campanha, poucos dias do processo eleitoral, Raíza, e o próprio Renato, né, que a pergunta vai ser dirigida aos dois. E aí, Raíza, eu sei que vários candidatos, seja majoritário ou não, proporcionais, passaram pela Secretaria de Informação, né? Eu gostaria que você registrasse aqui o que foi feito pela Secretaria de Informação para que esses candidatos e candidatas estivessem preparados para esse enfrentamento, já que queremos vencer essa eleição. Eu queria logo registrar que esse ano a gente conseguiu um feito na direção nacional, que foi criado o Sistema Nacional de Informação do PT, que é um conjunto, né, das direções estaduais junto à Escola Nacional de Formação e a Secretaria Nacional de Formação e a Fundação também, PC Abrão. Então, em 2023, né, o ano pré-eleição, e no próprio 2024, houve uma parceria, Sérgio, dos programas formativos para além das secretarias, né? Para além das atividades desenvolvidas para o Estado, houve um processo eleitoral nacional. Então, desde 2023, que começou formações direcionadas à questão eleitoral, às regras jurídicas eleitorais, à formação dos pré-candidatos, tanto a majoritária quanto a estadual, tem um conjunto que foi desenvolvido pelos NAPER, né, que são os núcleos de apoio pedagógico, né, que é colegiado junto à fundação, que subsidia esses programas. A gente tem em todos os setores,
porque para quem não sabe que está assistindo nosso podcast, o PT ele é dividido entre secretarias e setoriais. A gente tem setorial de mulher, a gente tem setorial de juventude, a gente tem setorial de economia solidária, a gente tem a secretaria, né, agrária, a gente tem setorial de pessoas com deficiência. Então, todos esses setoriais e secretarias produzem um conteúdo para subsidiar esses pré-candidatos, né, a 2023 e agora já candidatos nessa reta final de eleição. Então, a gente começou com essa formação. Agora, nesse ano de 2024, o projeto Nova Primavera, que é um projeto que nasceu durante a pandemia, que o PT viu a importância de formar seus militantes e da gente discutir naquele momento a conjuntura política que a gente enfrentava. Então, o PT se rejuvenesceu nisso também, porque encontrou um meio de aproximar os militantes do país todo. O Nova Primavera, Sérgio, só para tu ter uma ideia, as turmas elas não são divididas por estado, região, território, não. Elas são diversificadas justamente para ter essa troca de informações, de experiências que nos enriquece, né? E o Nova Primavera desse ano, ele passou por uma alteração e teve, né, essa formação massiva da militância para esse processo que a gente está vivendo, que é a eleição de 2024. Para além disso, a Secretaria Estadual aqui, com a parceria da Fundação Perseu Abramo, também desenvolveu uma atividade para os dirigentes, né, do Estado. Teve uma parte presencial, mas a gente também tocou o restante, que foi uma parte virtual, a segunda parte do curso, mas a gente conseguiu reunir aqui em Recife mais de 100 municípios. Então, assim, é uma experiência que, inclusive, foi uma experiência bebê, que a gente chama, e depois a gente conseguiu passar para os outros estados, e eles também fizeram esse curso de dirigentes, né, que também nos aproxima, porque a gente escuta muito que fica muito longe, e de fato a gente fica preso aqui na capital, as demandas que vão aparecendo, e a gente perde um pouco de estar não só escutando aquelas pessoas que vêm conversar, né, os dirigentes municipais do interior do estado, mas quando a gente vai para lá, quando essa pessoa se aproxima mais, a gente tem um pouquinho da noção de como é a vida partidária do PT nesses territórios, e isso é muito importante. Eu sou daqui de Recife, mas a minha família toda é do interior, então eu vivencio também isso desde muito cedo. A militância que a gente tem, a atuação que o Partido dos Trabalhadores tem aqui em Recife, na região metropolitana, é totalmente diferente da relação que o partido tem em São José do Egito, uma cidade com 30 mil eleitores. Então, é importante também essa vinda, né? Para além de que nós todos rodamos o ano passado, né? A gente foi em todas as regiões do estado. Eu acho que é uma atividade que a gente deve fazer com frequência. A gente viu a felicidade, a gente escutou os nossos companheiros no território deles, né? E também fez esse intercâmbio, né? Uma cidade vizinha, uma cidade próxima, ali no polo. Eu acho que é interessante, a gente andou o estado todo. E estamos aí, nossos candidatos estão terminando essa campanha e vão sair vitoriosos. Então, gente, vamos aí votar 13, né, para majoritário, vamos votar 13 para proporcional e apoiar os candidatos que os diretórios municipais decidiram nas suas cidades. Renato. A Secretaria de Relações Institucionais e a minha condição de membro da Executiva Estadual do Partido nos coloca em marcha, tá certo, para subsidiar a direção e os cargos, né, que o partido tem no Estado, a obter informações relativas ao desempenho das suas atividades. Em geral, a gente tem um acervo digital já disponibilizado pelo governo, tá certo? Muitas dessas no Comunica BR, que é uma ferramenta fundamental que o governo federal disponibilizou para todas as ações que o governo federal desempenha em cada município, e aqui nós estamos orientando a prefeitos, vereadores a utilizarem esta ferramenta
porque ela indica exatamente o grau de investimento que o nosso governo, o governo do companheiro Lula, que é um governo de coalizão, sim, mas é um governo que tem a marca do PT. Nós consideramos todos os partidos que compõem a coalizão, temos buscado exatamente nessa eleição criar um campo mais consolidado dessa relação. O que ocorre é que, no entanto, essa gestão é a gestão do PT e a gente tem democratizado o acesso a essa informação que muitas vezes o nosso vereador, você que está aí na sua campanha, considera uma informação secundária, mas não. É importante você saber, quando for para o bairro, quando estiver debatendo com a sociedade, informar o que o governo Lula está investindo no seu município, os benefícios que proporciona à população. Então, a nossa secretaria, além disso, participou ativamente dessa articulação para a composição das chapas nos municípios. Esse período é um período muito intenso de campanha e a gente considera que, além disso, nós temos um acervo de projetos para os novos vereadores eleitos, é importante informar, para disponibilizar esses projetos para que eles possam servir de referência para a aplicação de projetos de lei dos municípios. E isso a gente tem condições de dar essa assessoria, todos os vereadores e prefeitos temos esse acervo, e queremos dizer que, para nós, a Secretaria tem um papel fundamental, a Secretaria de Relações Institucionais. Por quê? Ela converge as relações institucionais de quem tem mandato no partido com as informações que o partido produz e a sua relação e o embrincamento com o governo, tá certo, que governa esse país, que é o governo do companheiro Lula. O desafio, e assim considero por fim da secretaria, é exatamente ser utilizado como ferramenta subsidiária à intervenção dos nossos parlamentares, tanto no âmbito estadual como municipal e até federal, e os nossos integrantes do Executivo. Contem conosco, porque a gente tem condição de dar essa colaboração. E digo mais, recentemente temos visitado alguns importantes órgãos do governo federal, algumas importantes instituições desse país, como o Banco do Nordeste, a Codevasf, o INCRA, a Universidade Rural, e aqui quero mandar o meu abraço à reitora Maria José de Sena, nossa parceira, e dizer o seguinte: nós temos apresentado uma proposta para incrementar a atividade econômica na base da sociedade e denominamos de polos de desenvolvimento. É uma contribuição que a gente tem ofertado com a proposta de subsidiar a intervenção do partido no âmbito da sociedade. Acreditamos que a gente tem cumprido esse papel e acredito que nesse final de campanha a gente vai ser capaz de ver que os nossos candidatos e candidatas têm condição de ter matéria suficiente para dialogar com a sociedade e mostrar que um novo tempo é possível. E a eleição serve apropriadamente para divulgar essas propostas. É isso. Então, estamos a poucos dias do processo eleitoral, como disse anteriormente, e logicamente vamos votar nos nossos candidatos e candidatas. E, Raíssa, veja só, onde o PT governa, Renato, uma das prioridades é políticas públicas, né? E no município, o município tem a responsabilidade de dar qualidade na educação, na saúde, no desenvolvimento social. Então, eu gostaria de perguntar a vocês, começando com a Raíssa, de que forma o PT pode contribuir isso nesse momento, um município com a educação, com saúde, com a questão do desenvolvimento social e, evidentemente, para isso, elegendo os nossos candidatos e candidatas. De que forma a gente pode ter essa visão, que a secretaria pode ajudar nesse debate, nessa discussão, para que o eleitor não erre na hora do voto. Sobre as políticas públicas, é importante que a gente acompanhe as novidades, né, da sociedade como um todo. Eu acho engraçado porque tem primo meu que pensa que sempre existiu o Bolsa Família,
que sempre existiu essas políticas públicas. E eu que nasci ali em Collor e passei por Fernando Henrique, eu me lembro como era viajar para o interior e chegar lá ter um monte de criança morta, a seca reinando. Então, assim, eu acho que é importante também a gente relembrar que sem o PT estar no governo, não existia isso, sabe? Não tinha Bolsa Família, não tinha fiéis desta forma que existe, né? Então, é bom a gente também relembrar, reforçar isso e ter projetos novos, como é o Pé de Meia. Para a eleição de 2024, eu acho importante, e acredito que é uma tarefa da Secretaria de Formação com a Secretaria de Relações Institucionais, é reforçar que os nossos candidatos defendam o nosso projeto político e partidário, que é um projeto robusto. A gente acredita, né, numa mudança de sociedade, na valorização do ser humano, ao invés da valorização do lucro, né, desse projeto que é incutido na gente desde sempre. E a gente precisa, de fato, cobrar e reforçar que seja implementado. Eu acho que o orçamento participativo, apesar de ser uma bandeira instaurada há muito tempo, mas ela é necessária demais nessa conjuntura que a gente vive, que é o povo debatendo o que precisa. Tanto nos municípios que a gente tenha prefeitos, que a gente venha a ter prefeitos, dependendo dessa semana aí que está se iniciando, e tanto para os proporcionais mesmo, para os vereadores. A gente tem que debater isso nas câmaras municipais. E, para isso, a gente precisa dessa segurança, que é uma tarefa da Secretaria de Informação, mas também é uma tarefa de todo o PT, que é fazer com que o projeto que a gente defende seja fortalecido e chegue a essas pessoas que estão aí disputando essa vaga agora em 2024 pelo Partido dos Trabalhadores. Renato, não tem como desenvolver socialmente, né, sem distribuição de renda, né? E o nosso país é muito injusto nisso aí. Como a gente tratar dessa questão nesse debate no município? Eis o ponto nevrálgico que perpassa toda a sociedade brasileira, da esfera federal, nos estados e nos municípios. Certamente, e aqui eu estava me lembrando, na pré-campanha, né, conversando com vários gestores de município e suas equipes sobre governo, plano de governo, e na ocasião ouvi de um dos grandes lideranças, né, do campo que congrega com o PT a seguinte frase: programa de governo não tem muito o que fazer hoje não, é só olhar o que o governo federal vem fazendo, que a gente praticamente adapta aqui no município. Isso mostra o mérito da hegemonia do PT no Brasil. Uma hegemonia que não é ruinosa para a sociedade e nem para as relações políticas. O PT, como tem dito o nosso presidente, tá certo? O governo federal, a partir disso, tem tido relações de colaboração com os municípios. Distribuir renda, distribuir riqueza, é uma tarefa titânica para qualquer governante. E a gente tem que começar pela incrementação e a universalização dos serviços públicos. Primeiro, tem que dar bem-estar à população. E não podemos negar que o SUS universalizou, a educação universalizou. Eu tenho dito sempre que oportuno que o ProUni é uma revolução na educação, tá certo? Antigamente, um jovem pobre, ele não poderia, primeiro, fazer vestibular, estava alijado. Segundo, se ele quisesse e sonhasse por uma universidade de grande referência no Brasil, era impossível, porque a pobreza lhe impedia de se deslocar para os estados. E agora é plenamente possível
você concorrer pelo ProUni em qualquer faculdade, qualquer universidade de nome nesse país. Isso é um feito extraordinário que eu acredito que nós mesmos ainda não estamos resgatando. O jovem, você jovem, que está participando da campanha, tá certo? Não se deixe levar por encantamentos imediatos ou midiáticos, tá certo? Ou seja, candidaturas de pegada de marketing digital não são candidaturas que muitas vezes trazem um programa consistente para serem implantados. Nós do PT, tá certo? Temos um programa que dialoga com a sociedade e para isto é fundamental pensar como criar mecanismo de geração de riqueza, de renda. E nisso é importante que os nossos governantes possam pensar na atração de investimento para permitir que as populações participem, tá certo, das ações de benefício econômico de forma muito, muito adequada às suas vidas. Vou dar um exemplo. Há poucos 80 dias atrás, 70 dias atrás, o governo Lula, tá certo, decretou que agora a agricultura urbana e periurbana faz parte da lei da agricultura familiar. Isso é muito importante, o incentivo da produção de alimento na nossa periferia, não só para mitigar a fome, mas permitir um acervo de alimentos saudáveis para a população poder fazer seus pequenos negócios. Se isso multiplica por milhões de pessoas, a gente tem condição de influenciar a economia, tá certo, nos municípios. Então, foi uma grande iniciativa, agora recente, agora no início da pré-campanha no nosso país, o governo editou essa lei e isso é muito importante, citando como exemplo das oportunidades que a gente tem de gerar riqueza e renda para o nosso país. Não existe democracia sem democracia econômica. Então, esse é o problema estrutural que nós temos. Em geral, quando se fala em desenvolvimento, separa do desenvolvimento econômico, a participação da população na distribuição de riqueza. Porque o nosso país e o mundo contém situações que são verdadeiras ofensas à dignidade humana. Por exemplo, tem empresário no mundo que sozinho tem a riqueza maior do que o PIB de muitos países. Nós não podemos considerar isso natural, nem legítimo, tá certo? A partir da ótica da iniciativa privada. Porque, na realidade, o gerador de riqueza, o agente da produção, é o trabalhador e a trabalhadora. E estes não são contemplados no resultado do seu trabalho. E é isso que a gente, como partido, tem lutado historicamente para, através dos nossos governos, criar programas que permitam ampliar a participação da população na renda nacional gerada. É isso, Renato. Estamos entrando, a conversa está tão boa que passa rápido, né? Então, estamos entrando na reta final do nosso bate-papo aqui. E aí eu gostaria que vocês abordassem como é que foi, porque estamos numa federação hoje, né? Então, temos que fazer um debate interno, né, dentro do partido, que não é fácil, né? As diferenças são grandes. A questão com os partidos que compõem a base, os partidos que estão mais próximos e compõem o governo Lula, a questão dos movimentos sociais, porque nós não podemos abandonar esse diálogo. Como é que foi essa construção para chegar nesse processo eleitoral hoje, tá? E aproveite também, depois dessa resposta, fazer as considerações finais aqui da nosso bate-papo. Raíssa. Exaltar, né, esse processo pedagógico que a gente viveu. Como você disse, e eu já falei aqui, o PT ela não tem essa voz uníssona. A gente vai construindo, trabalhando. E foi, de fato, um processo pedagógico. A gente, aqui no Estado, né, dividir aqui com vocês algumas reuniões executivas, muitas, que a gente chegava, era apresentado o quadro do município, e a gente sempre teve esse cuidado, né? De estar ali, de saber quais são o que é que vinha, a escuta do município, trabalhar para que o entendimento que a gente tem aqui não
permeasse o entendimento que era de alguma cidade. Eu acho que já estava meio que pré-estabelecido essa questão, né, da federação é uma questão regimental, uma questão legislativa mesmo, assim, de leis. A gente está amarrado eleitoralmente, então a gente teve que fazer esse trabalho todo com eles, a gente chegou a algumas considerações de como seria esse trabalho no conjunto, e dentro do PT, até como você disse mesmo, a coligação, né, da presidência, eu acho que Lula fez a maior tarefa, que foi conversar já anteriormente com todo mundo. Então, a gente, quando ele foi eleito lá por aquela maioria, por aquela frente ampla, eu acho que a gente já foi fazendo esse trabalhinho dentro da gente, né? E quando chegou para a executiva, já estava um pouco mais mastigado, digerido, e foi um pouco mais tranquilo de direcionar esse trabalho para fazer com que esse processo eleitoral ocorresse numa tranquilidade. E é isso, eu acho que a gente viu o que passou quando se degladiou, né, internamente no partido, e não é que a gente mude o entendimento que tem, mas que a gente juntos, que nós juntos somos mais fortes, né? Então, eu acho que a gente teve muita maturidade nesse processo político de engolir alguns sapos, fazer alguns jogos que coubesse todos os princípios, né, do Partido dos Trabalhadores e fizesse com que a gente saísse vitorioso. Eu acho que a gente, nesse processo mesmo de renovação partidária que a gente teve nesse ano, desde o ano passado, que a gente começou, né, com as reuniões, com os encontros municipais, teve também muito isso, sabe? Os próprios diretórios municipais trouxeram essa facilidade, digamos assim, para a gente. Eles foram se organizando e já chegaram com isso menos problemático para a gente. E a gente saiu com um saldo muito bom. A gente está com cerca de 130 municípios de Pernambuco com diretório ou comissão provisória organizada. Isso é muito importante para os nossos candidatos, para os nossos militantes e também os lugares que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu organizar ou que eles não conseguiram se organizar. Tem esse período agora para a gente chegando, né, nas próximas eleições, mas também que a gente possa fincar ali a raizinha, a semente da concepção do Partido dos Trabalhadores. Isso se faz juntamente também, Sérgio, com os movimentos sociais. Muita gente chega no partido através dos movimentos sociais, seja do movimento de juventude, movimento de mulheres, movimento da reforma agrária, movimento LGBTQIAP+. E a gente, eu acho que foi Renato que falou logo no início do programa, é um partido que tem essa irradiação. Eu acho que é o partido que mais dialoga com os movimentos sociais. Então, eu acho que esse processo de escuta que o Partido dos Trabalhadores faz é muito importante. Apesar da gente ter vários problemas, que o PT é uma junção de seres humanos, então vai com certeza ter problema. Mas eu acho que esse é o nosso maior trunfo, sabe? É saber identificar junto com todo mundo os erros e os problemas que a gente tem. E quando a gente começa a identificar isso, a gente se coloca logo para agir e tentar resolver essas questões, porque a gente sabe que tem algo muito maior em jogo, que é o nosso projeto político partidário para a mudança, para a transformação do Brasil. Isso. Renato. A experiência da federação, ela tinha na sua gênese uma expectativa de muitos de que seria extremamente difícil a convivência, porque é inusitado, né, na legislação eleitoral a federação. No entanto, os partidos que compomos com eles, os companheiros e companheiras do PCdoB, do PV, demonstramos uma maturidade muito grande na convivência com as diversas construções possíveis
para a participação desse processo eleitoral 2024. Eu quero aqui dizer que as direções partidárias, nossa, PT, PV e PCdoB, deram uma demonstração clara de que temos condições de continuar fortalecendo essa aliança. Ela é muito importante para esse país. Essa é uma questão que temos que ratificar como importante. A gente tem que considerar que o desafio não é apenas só 24, já é 26. Nosso país está vivendo uma eleição já de olho na seguinte. 26, nós temos um grande desafio, que é preparar o partido para governar novamente o Brasil e preparar o partido para governar Pernambuco. E a gente nós temos que nos preparar, tá certo, de modo bastante assertivo para que a gente tenha condições de chegar em condições de competitividade. O que se impõe ao PT é estar antenado com a grande tendências que existem no mundo e que já interferem. 4 questões são essenciais serem consideradas nesse momento. Há uma crescente demanda por alimento, porque a humanidade já ultrapassou 8 bilhões e 120 milhões de habitantes. Nós não temos como alimentar essa população se não aumentar a escala de produção de alimentos e alimentos saudáveis. 2, precisamos estar entendendo que a gente tem um problema de adaptação climática. Aqui no nosso estado, os estudos já indicam que o semiárido está entrando em estágio de desertificação e o agreste entrando em estágio de se converter num semiárido. E a zona da mata, classicamente, tá certo, detentora de uma precipitação pluviométrica fantástica, começa a reduzir essa precipitação nos próximos anos. Isso implica que temos que pensar na questão climática. O partido não pode tratar isso como apenas um problema dos governantes dos países do mundo. É um problema do município e é um problema dos governos estaduais. Outra questão fundamental, sem desenvolvimento, tá certo, a gente não avança. E esse desenvolvimento não avança se não discutir energias renováveis. Nós não podemos mais continuar tendo matrizes, tá certo, de energia poluentes. E aí a gente precisa entrar nessa discussão e o partido deve estar pronto para essa demanda. E a outra questão fundamental é entender que a gente tem um mundo hoje que vive tensões geopolíticas que podem interferir, tá certo, na vida do nosso país. Já é muito claro, tá certo, a interferência de cadeias produtivas no mundo interferir nas relações comerciais aqui no nosso país e no nosso estado. Então, se o nosso partido se der conta de que tem que estar pronto para essa demanda, para além das questões exclusivamente eleitorais, a gente começa a se tornar pronto para governar esse estado e pronto para governar as principais cidades. E a gente espera que isso impacte agora na nossa eleição desse ano. Mas é um debate que ainda se faz de forma marginal, tá certo? Que a gente precisa para trazer para o centro do debate do partido. E, por fim, dizer que temos clareza que o PT vai sair maior do que entrou nessa eleição. A população começa a perceber que esse partido tem compromisso com a democracia, e não é só a democracia política, tem compromisso com a democracia social, que é vinculada à democracia do bem-estar da população. E o bem-estar da população necessariamente tem um nome vinculado a ele, que é o Partido dos Trabalhadores. É isso que consideramos importante nesse momento que nos separa de poucos dias do dia da eleição, tá certo, em nosso estado. Quero agradecer à companheira Raíza Rabelo, meu companheiro Renato Carvalho. Estamos concluindo o PTcast. Acesse o nosso canal no YouTube, o nosso Spotify e não perca nenhum episódio desta temporada. Um grande abraço.